Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas é um grande prazer estar aqui com vocês nessa segunda aula do curso de Introdução à Estatística Aplicada. E queria agradecer a todo mundo que está aqui, né, me acompanhando, aprendendo mais, nessa segunda aula. E a minha grande missão com esse curso é desmistificar a estatística para vocês conseguirem sair daqui entendendo. Não é um caminho fácil, isso eu já sei, mas não precisa ser um bicho de sete cabeças e vocês conseguem entender a lógica por trás. E esse está sendo o meu grande objetivo. Aqui não é objetivo de ser decoreba, de mostrar fórmula para vocês. Vocês precisam entender o básico e precisa fazer sentido e precisa ter uma lógica, uma cadência lógica, que é isso que a estatística tem. Ela tem uma cadência lógica para você conseguir comprovar as suas hipóteses, tá bom? Bom, e a aula de hoje vai ser sobre como coletar, planejar e escrever a análise de dados. E dentro dela a gente vai falar da coleta, que a gente já comentou melhor na primeira aula, né? Com uma aula mais específica sobre banco de dados. A gente vai falar sobre como você vai planejar essa coleta, como você vai fazer os seus testes estatísticos e como você vai escrever eles, tá bom? Bom, como eu falei para vocês anteriormente, meu nome é Regina, sou cientista de dados na ABES. E caso vocês queiram terem mais aulas dessas, né, podem se inscrever no canal do YouTube da ABES Análise de Dados, o QR Code está aqui na tela, para vocês terem várias outras aulas, conhecerem outros softwares, terem o passo a passo aí de como realizar essa análise estatística. Na nossa terceira aula, aqui no Congresso, vocês vão ter uma aula super aprofundada de Jamov, tá? Então, super convido vocês a estarem aqui na terceira aula. E para complementar ainda mais esse curso, depois acessa lá o canal do YouTube, se inscreve para vocês conseguirem desfrutar ainda mais dessa estatística descomplicada, também com outros temas, não só a estatística em si, mas tudo que envolve pesquisa científica para vocês publicarem o artigo de vocês com tranquilidade, tá bom? Então se inscrevam lá, o QR Code está aqui. E vamos seguir. Então vamos lá, né? Na primeira aula a gente já comentou que dado é diferente de informação, né? Isso a gente já falou. Se você pede uma informação na rua, informação, para falar, para perguntar qual é como que você chega numa rua tal, a pessoa simplesmente vai falar para você, olha, você pode seguir reto, vira à direita e depois vira à esquerda, segue reto e depois vira à direita no posto Ipiranga, que tem ali, por exemplo. Bom, isso é uma informação. Quando você tem um dado, então imagina que você tem essa frase inteira em um Excel. Como que você faria? Você poderia colocar em uma coluna direções, direita, esquerda, em frente, uma outra coluna com ponto de referência, que vai ser o posto Ipiranga, e assim por diante. Então, quando você está falando de dado, você precisa ter algo estruturado. Você precisa ter informações estruturadas, tá bom? Em uma tabela. E geralmente a gente coleta esses dados, tabula esses dados em um Excel, que é mais fácil para a gente. Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou trazer exemplos mais práticos para vocês. Então, vamos dizer que eu estou trabalhando num laboratório de pesquisa, né? Então, aqui eu estou fazendo plaqueamento aí das minhas bactérias, das minhas células, bactérias não, das minhas células, e eu tenho a seguinte informação: olha, houve uma redução de viabilidade das células em 2 e 3 horas de experimento. Beleza, eu consegui coletar uma informação daqui que as minhas células tiveram uma queda, né? Morreram em 2 e 3 horas de experimento. Ok, mas quais são os dados? O que que eu consigo estruturar dessa frase que eu acabei de ler? Vamos lá. Qual foi o ensaio de viabilidade? Porque aqui eu já tenho, né? Redução da viabilidade. Como que eu medi isso, né? Beleza. O meu ensaio é o MTT. Quais linhagens de células, né? Porque aqui na minha informação eu falei das células, mas quais são as células? Ah, é a minha PC12 e o VEC. Ok.
qual o tempo avaliado no intervalo de 2 a 3 horas e a quantidade de células. Ah, foram tantos milhões por poço. E eu ainda posso perguntar um pouquinho mais. Qual foi a diluição que eu fiz isso? Tá? Então, notem que eu comecei a estruturar e a destrinchar informações e vocês conseguem simplesmente pegar essas informações aqui, esse dado que tem aqui, e colocar em um Excel. Então, toda frase, toda hipótese que você tiver, faz esse exercício. Escreve, seja a escrita no Word ou na mão, escreve e extrai os dados. Depois que você extrair os dados, que são todas essas, tudo isso aqui, você tenta colocar isso em um Excel, para você ter o chamado dado estruturado, tá bom? Na aula passada, a gente comentou que para você ter uma análise estatística de qualidade, não tem jeito. Você tem que ter bons dados e uma boa metodologia de coleta. Se você não tem isso, não adianta. A sua estatística vai ser ruim, os resultados que você vai encontrar vão ser ruins. Então, qual é o grande primeiro passo aqui? É você avaliar o seu objetivo, as suas hipóteses, a coleta, fazer o cálculo amostral, ou seja, para você ver se a quantidade de unidades amostrais que você está estudando são suficientes para comprovar a sua hipótese, porque muitas das vezes não é, tá bom? Você vai precisar também avaliar as suas variáveis e criar um dicionário de variáveis que a gente já comentou antes, ok? Bom, e quando a gente faz coleta, a gente precisa ter dados válidos, isso a gente sabe, e principalmente dados com variedade. O que que isso quer dizer? A variedade, ela está muito ligada à quantidade amostral, ao nosso N amostral. Por que que a gente precisa ter um N amostral grande? Por que que a gente precisa ter, por exemplo, é mais legal você avaliar 100 pessoas do que 50 pessoas, né? Por quê? É em relação à minha variedade, ou que a gente chama de variabilidade. Eu preciso ter uma amostra rica para eu conseguir comprovar alguma coisa. É como se a gente trabalhasse numa empresa e aí começa todo mundo da minha empresa ou todo mundo que trabalha no meu setor a ser demitido. E aí eu chego em casa e falo pro meu marido assim: amor, o Brasil está acabando, tá todo mundo sendo demitido, você vai ser demitido também, os meus irmãos vão ser demitidos também, porque eu estou vendo isso acontecer. Vocês notaram que a minha amostra era super reduzida? A minha amostra condizia apenas dos meus colegas de trabalho que trabalhavam no meu setor ainda por cima. Ou seja, eu não tenho variabilidade aí, eu não tenho variedade de informações para eu dizer que o Brasil está ferrado e que vai todo mundo perder o emprego. Não dá para saber. Então, para você conseguir comprovar alguma coisa, você precisa ter uma amostra rica. E isso está ligado diretamente ao N amostral, que quanto maior, costuma ser melhor, tá? Vamos lá. E eu vou sempre mostrar aqui para vocês como é importante vocês escreverem e coletarem informações do objetivo geral, dos objetivos específicos que estão descritos lá na tese de vocês ou então na qualificação, tá? Vamos fazer um exercício aqui. O meu grande objetivo nessa minha pesquisa hipotética vai ser analisar as principais características de trabalhadores rurais que podem vir a desenvolver câncer de boca. Vamos destrinchar essa frase. Eu quero avaliar as principais características. Beleza. Quais são as informações que eu tenho que coletar aqui, então? Quais são as principais características? Ah, ok. Tabagismo, etilismo, exposição ao sol e se a pessoa utiliza ou não produtos labiais, tá? Isso eu estou fazendo sentadinha na minha cadeira, nem estou pensando em análise estatística, estou pensando em qualidade de coleta, ok? Então, pega os objetivos da sua pesquisa e destrincha quais as variáveis você vai precisar estudar ou coletar. Então, eu preciso saber quais foram as pessoas que desenvolveram câncer de boca. O que você vai medir se a pessoa desenvolveu ou não câncer de boca? Quais são as formas viáveis de você conseguir medir
o diagnóstico de câncer de boca. Eu vou perguntar para ela se ela possui câncer e ela vai me dizer sim ou não. Se ela possui agora ou já teve, sim ou não. E eu vou descrever o tipo de câncer. Como que eu vou fazer isso? Para mim vai ser viável eu fazer uma coletinha, eu fazer uma biópsiazinha e eu vou analisar no meu laboratório. Para mim isso é viável. Então eu já tenho 3 variáveis aqui para colocar no meu Excel. E eu tenho uma outra questão. Vocês precisam avaliar como vão ser as respostas, tá? Ou resposta ou dado que você vai coletar. Aqui, como é um dado nominal, é um diagnóstico, vocês concordam que eu posso ter vários tipos de diagnósticos possíveis? Ó, eu posso ter simplesmente já teve câncer, possui ou nunca teve, mais simples, né? Eu posso ter um segundo tipo de diagnóstico, que é o seguinte: aqui é um diagnóstico bem técnico, né? Que geralmente a gente encontra em prontuários, em bases de dados abertos. Ó, carcinoma de células escamosas, neoplasia, leucoplasia e assim por diante. Ou então, eu posso ter o diagnóstico 3 aqui, que a minha carinha está na frente. Deixa eu botar para cá. Que é mais a probabilidade dessa pessoa vir a ser diagnosticada com câncer. É alto risco? Baixo risco? Tá? Ou seja, aqui eu estou falando de seres humanos, mas, Regina, eu trabalho com células. Não tem problema. Como que você vai coletar como a sua célula se comporta? Você vai contar, vai fazer uma contagem das células, né? Vai contar a sua célula lá no microscópio, vai fazer aquela regrinha de 3 para ver mais ou menos quantas bactérias tinham ali naquele poço, né? Ou naquela placa que você estava cultivando. Beleza, você vai fazer assim, você vai coletar em milhões, qual vai ser a unidade de medida, tá? Regina, eu estou trabalhando com célula mesmo. Beleza. Como que você vai avaliar a viabilidade dela? Novamente, você vai contar lá no microscópio, ou você vai fazer um ensaio, né? Vai fazer um MTT, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, vocês precisam já escrever antes de começar a fazer a estatística quais são as variáveis que você vai estudar e como você vai coletar essa variável. E o como, eu te digo, de forma escrita, né? Como que você vai escrever isso no banco de dados? Isso é muito importante. Se você não sabe como que você escreve isso no banco de dados, você não consegue analisar depois, tá bom? Bom, e é importante vocês terem essa noção. O que são dados primários e os que são dados secundários. Dados primários são os dados que você coleta. Você, pesquisador que está no laboratório, está na bancada, coletando pele, coletando é, pedaço de fígado de um animal que você está trabalhando. Você está trabalhando com dados primários. São dados originais, coletados diretamente por você. E a gente tem os dados secundários, que são coletados indiretamente. O dado primário, aqui eu dei um foco muito grande para questionários, isso é super comum também dentro da área da saúde. Então, eu poderia coletar um questionário que eu passasse na fila do hospital, por exemplo. Eu coleto via Google Forms, coloco no Excel e eu vou analisar os dados via RStudio, SPSS, Jamov, que a gente vai ver na terceira aula. Ou então, eu não coleto nada via Google Forms, eu boto direto no Excel. Não tem problema, são os meus dados, tá? Dados secundários são os dados de outras plataformas, né? Foram outras pessoas que coletaram e disponibilizaram esse dado para você. Exemplo, Tabnet, que é um local, né, para você conseguir coletar dados já tabulados, ou seja, você só coleta ali a contagem dos dados. A gente viu até isso na primeira aula. Você coleta apenas a contagem, já vem pronto para você a frequência relativa e absoluta. Com esse tipo de informação que tem aqui no Tabnet, você não consegue fazer análise estatística, inferencial, gerar p-valor. Entretanto, você tem também o Open Data SUS, né? Que é um local em que você tem dados unitários, ou seja, por pessoa.
e não são dados não são dados já resumidos, ou seja, você consegue fazer ali uma análise, gerar uma análise estatística gerar um teste de hipótese e também o p-valor, tá? E quando a gente vai fazer a limpeza desse banco, a gente comentou um pouquinho também na aula anterior, né? A gente tem o conceito de variável fantasma, né? A gente pode sempre excluir a variável quando ela tem mais, aqui eu coloquei mais 60%, mas o ideal é mais de 50%, como a gente falou na aula passada. Por quê? Você não tem mais da metade, né, das informações da sua base de dados. Então, você exclui essa variável da sua análise, ok? E vamos entrar na área dos objetivos. Aqui eu trouxe o objetivo de investigar o efeito do extrato de orégano no crescimento de células tumorais. E se eu tenho um objetivo, então eu tenho uma hipótese, né? E quais seriam as nossas hipóteses aqui? Primeiro, o aumento gradual da concentração do extrato diminui a viabilidade de todas as linhagens de células tumorais. Segunda hipótese, níveis muito altos do extrato não inibem a linhagem 1 de células tumorais. Essas são as minhas hipóteses. E como vocês já entenderam, a gente precisa do português e analisar essas frases para conseguir extrair os dados que eu preciso, conseguir tabular esses dados que eu preciso, e agora vocês vão entender como que a gente vai conseguir planejar a análise estatística. Só com essa frase aqui, só com as suas hipóteses. Regina, por que que isso é possível? Geralmente, quando você manda, né, para a banca, ou então para o comitê de ética, o que você vai fazer, você precisa mandar o planejamento também da análise estatística, tá? Então, isso é muito importante para quem está submetendo e está nessa fase, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar essa frase aqui? Deixa eu tirar minha carinha aqui da frente. Eu vou ficar bem no meio aqui. Vamos lá. Aqui o objetivo, ó, uma das hipóteses, aumento gradual da concentração do extrato. Vamos lá. Quais vão ser as concentrações que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com 10 nanomiligramas. Gente, eu não lembro mais isso aqui, esse Mzão eu já esqueci. É nanomolar, se eu não me engano. 20 nanomolar, 30 e 40, tá? Isso a gente chama de variável quantitativa discreta. Vamos lá, calma. Calma, gente, vai dar certo. O que que é variável quantitativa? Quant é de quantidade. Então, isso é um número, tudo bem? É um número. E vocês concordam que esse número aqui, ele não tem vírgula, né? Não tem uma vírgula aqui. Então, a gente chama de variável quantitativa discreta. Tudo bem? Ou seja, o número ele pode ser inteiro, e aí a gente chama ele de variável quantitativa discreta, ou ele pode ser um número decimal, tá? Nesses casos, a gente chama de variável quantitativa contínua. Por quê? Ele continua depois da vírgula. Então, vou dar um exemplo. Vai que aqui eu estou testando concentrações, né, de 90,5, 100,5 e 120,5. Por quê? Aqui eu tô com uma outra hipótese, que é níveis muito altos do extrato não inibem a linhagem 1 de células. Quais são esses níveis muito altos? São 90,5, o 100,5 e o 120,5. Tudo bem? Então, aqui eu classifiquei como variável quantitativa contínua, ou seja, é um número que continua depois da vírgula. E lembra que eu tinha linhagens de células tumorais? Então, eu classifico a minha célula. Ela pode ser a FEPS, ela pode ser a K562 ou a Lucena. Vocês concordam que isso aqui é como se fosse o nome da célula, como se fosse Maria João José? Nesses casos, eu tenho uma variável qualitativa, aqui tem um Nzinho errado, qualitativa nominal, tá? É um nome isso aqui. Além disso, eu tenho na minha outra hipótese, vocês concordam que eu escrevi aqui, ó, níveis muito altos? Então, eu tenho uma classificação nessa minha concentração, né? Eu tenho
um nível baixo, médio e alto. Eu tenho 10, 25 e 40. Eu tenho esses valores aqui, 10, 25 e 40. E eu posso classificar isso como uma variável qualitativa ordenada. Ela tem uma ordem. Vocês concordam que o 40 ele nunca vai vir antes do 25? Ele sempre vai vir depois, né? Então, aqui eu tenho uma classificação de variável qualitativa ordenada. Tudo bem? Vocês podem me perguntar uma coisa, mas Regina, eu entendi que isso é um número, mas você escreveu aqui do lado uma classificação, baixo, médio e alto. Isso aqui é uma variável qualitativa nominal. Ou seja, isso eu coloquei de propósito. Uma mesma variável, dependendo da forma que você quer trabalhar com ela pode ter classificações diferentes. Então, se eu quiser trabalhar com o grau da minha concentração de forma nominal, ou seja, eu vou dividir por grandes grupos, ela vai ser uma variável qualitativa nominal em que ela vai ter baixo, médio e alto. Tudo bem? Entretanto, eu posso escolher trabalhar com ela de forma numérica e está tudo certo. Então, eu posso escolher trabalhar com valores de 10, 25 e 40. E aí ela ganha a classificação de qualitativa ordenada. Regina, isso vai influenciar em que a minha análise estatística? Vai influenciar o teste que você vai escolher. Os testes estatísticos de hipótese, eles são escolhidos de acordo com a classificação dessas variáveis aqui. Ou seja, essas 4 classificações que eu passei para vocês agora são fundamentais para vocês saberem escolher qual teste estatístico vocês vão fazer. Bom, agora a gente entrou na parte de padronização de banco de dados, que eu vou fazer uma leve revisão com vocês da nossa aula passada, que isso é importante, tá? Quando vocês forem colocar os dados no Excel de vocês, vocês precisam obrigatoriamente seguir esse padrão aqui, que é o quê? Cada coluna no Excel vai ser o nome de uma variável, de um dado que você vai coletar. Cada linha vai ser um registro, um caso que você está coletando, ou então uma unidade amostral. Se você está trabalhando com pessoas, cada linha vai ser uma pessoa. Se você está trabalhando com animais, cada linha vai ser um animal. Se você está trabalhando com células, você não vai botar uma célula em cada linha. Se você está trabalhando com células, cada linha vai ser um poço, ok? Um poço relacionado ao seu grupo. E assim por diante. Se você está trabalhando com dente, cada linha vai ser um dente. Se você está trabalhando com blocos de terra, cada linha vai ser um bloco. E assim por diante, tá? Vai ser uma unidade amostral. Então, é muito importante essa técnica e sempre, você vai codificar ou não? Lembram lá da regrinha que eu comentei para vocês, que é uma boa prática? Se vocês estão mais de 2, 3 pessoas coletando a mesma pesquisa, é interessante vocês codificarem, colocar em código 1, 0, 2, 3, 4, porque você tem menos chances de errar, tá? E principalmente se você tem muito dado, a chance de você errar é maior ainda. Então, é interessante você codificar. Lembrando que codificar, você sempre no final vai ter um retrabalho de colocar aquilo com os valores e nomes corretos para que você consiga analisar isso num software e o resultado saia bonito, tá? Mas vale a pena você ter esse pensamento, julgar se é necessário ou não. E agora vamos para a sequência lógica de uma análise estatística. A primeira coisa que você roda numa análise estatística é a estatística descritiva. Nada mais é do que o próprio nome, descrever. Ele vai descrever a qualidade do seu dado, se ele tem outlier ou não, se tem erro de grafia ou de digitação. Ele vai descrever para você se os seus dados estão de acordo com a distribuição normal ou não, se você tem algum desvio,
Um exemplo muito clássico é a distribuição da idade. Então, vamos dizer que você está trabalhando aí com uma população de 0 a 60 anos. Você roda a estatística descritiva e você vê que você coleta muita gente entre 20 e 30 anos. Ou seja, a tua amostra ela tem um certo grau de viés, que é o quê? A sua amostra é uma amostra jovem. Então, dependendo do estudo que você faz, isso pode comprometer alguns resultados, sim, tá? Então, isso é importante avaliar e realizar uma análise descritiva, eu sempre indico isso. Não faz isso no final da coleta de dados. Faz isso durante a coleta de dados, se for possível, né? A gente sabe que, por exemplo, se você está fazendo um ensaio laboratorial com célula, bactéria, não dá para você parar o experimento no meio e você vai fazer análise descritiva. Mas se você está fazendo geralmente com animais ou com humanos, você consegue fazer isso. E é importante para você ver se a tua coleta está sendo correta ou não, tá? Em relação ao passo, são os gráficos, e depois a estatística inferencial. Por que que é importante você fazer gráfico antes de fazer o teste estatístico? Nos gráficos, vocês vão conseguir avaliar se existem outliers de forma mais visual, mais fácil, tá? E você vai conseguir entender para onde está a distribuição da tua amostra. Se ela tem, se ela está muito mal distribuída, se ela tem caudas muito longas, vocês já vão entender o que que é isso. E depois passa para a estatística inferencial, que nada mais é do que a estatística do teste de hipótese, que são os p-valores que vocês veem aí direto nas revistas científicas, tá? Mas quais são as métricas importantes em uma estatística descritiva? Média, desvio padrão e mediano. Geralmente são as três mais indicadas e que você vai mais ver nos artigos científicos. Junto com a mediana, você pode ter também o intervalo interquartil, que é o chamado de IQR, tá? Entretanto, ele não é muito utilizado. O que a gente vê mais, em maior quantidade, é média e desvio padrão, tá? A média é a média aritmética mesmo. Existem várias médias, mas a que a gente vê nos artigos científicos é a média aritmética. Então, você pega a soma de todas as medidas de um grupo e divide pela quantidade de observações, de unidades amostrais que você utilizou, tá? Quem trabalha com célula, pelo amor de Deus, gente, não é para você somar o negócio e dividir por milhões de células, não. Você vai somar a característica lá e você divide pelo número de poços, tá bom? Vamos lá. Entretanto, a média, pessoal, ela é uma medida que ela pode te enganar um pouco se você não tem conhecimento estatístico, tá? Que é o seguinte, a média, ela é muito influenciada por fatores, por outliers ou fatores fora da curva, tá? Dá um exemplo aqui para vocês. Tem um documentário no YouTube, O Prazer da Estatística, é um documentário curtinho, tem no YouTube dublado, muito legal para vocês assistirem, que eles calcularam o número de pernas por habitantes na Suécia. E eles tiveram uma pequena surpresa. A média de pernas é menor que 2. Deu 1,9 pernas por habitante. Por que será que isso aconteceu? Óbvio, existiam pessoas que não tinham pernas, pessoas que tinham apenas uma perna. Não tinha ninguém com 3 pernas, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu tinha aí alguns outliers e eles não foram retirados e por isso a média de pernas deu menor que 2, tá? Então notem que a média ela é uma medida, não é uma medida carimbo, ela não é completamente absoluta. Todas as medidas e estatísticas que você gera, elas precisam ser analisadas dentro do seu contexto. Tudo bem? E aqui é um exemplo clássico. Gente, eu mostro isso em toda aula que eu dou. Há um tempo atrás, o salário médio de um carioca era de R$ 8.000. Isso lá atrás, lá atrás, lá atrás. Ou seja, era muito maior do que agora. E isso, e quem morava aqui sabia que não era assim, né? Por quê?
Na verdade, o que eu tenho aqui de salários muito altos influenciam a média do salário geral de todo mundo. Ou seja, eu tenho um outlier para mais aqui, né? Enquanto nas pernas eu tinha um outlier para menos, aqui eu tenho um outlier para mais, ou seja, joga a média do meu salário lá para cima. Ou seja, não é interessante eu trabalhar com essa medida, não é interessante aqui nesse caso trabalhar com a média. Aqui seria mais interessante eu trabalhar com a mediana, que não é influenciada por valores extremos, não é influenciada por outliers. Ou seja, ela tem uma boa representação da realidade. Para quem trabalha com dados sociodemográficos, trabalhar com a mediana é excelente. E se você observar dados do IBGE, muito comum, se você está vendo, sei lá, a média de idade, né, de uma população em um município, você olha a média, você olha a mediana, são completamente diferentes. Porque você sempre vai considerar um recém-nascido ou então uma pessoa que tem cento e poucos anos e ela joga a média lá para cima, tá bom? Então, vamos para o passo a passo, né? Vocês rodaram a estatística descritiva. Muito bem, parabéns. Você gerou média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartil, se quiser. Observou até os outliers. E você já decidiu se você vai tirar ou não esses outliers. Legal. Agora, você vai para o teste de normalidade. Começou aí o nosso primeiro teste do curso, tá? E com o resultado do teste de normalidade, você vai verificar se vai usar a média ou mediana. Tudo bem? Logo depois, você vai para o desvio padrão. O desvio padrão, ele é uma métrica que não caminha sozinho, ou seja, ah, a única tabela que você vai ver, a única métrica da tabela que você vai ver é do desvio padrão. Não existe isso. O desvio padrão, ele só existe porque a média existe. O desvio padrão, ele fala o quanto a sua média vai desviar, da média amostral, o quanto essa média aqui ela varia em relação a cada um dos indivíduos que você coletou, tá? Então, a média da minha população, da minha amostra é de 20, tá? Porém, se eu for ver pessoa por pessoa, essa média pode variar para 4,2 para cima ou 4,2 para baixo em relação a essa única pessoa, tá? Então, eu peguei ali 20 pessoas, uma sala, uma turma de 20 pessoas, e a média de idade é de 20 anos. Só que se eu for pegar essa média, botar ela debaixo do braço e for perguntando a idade unitária, né? A idade para cada uma das pessoas, um por um, esse valor de 20 para cada pessoa pode variar para 4,2 para cima ou 4,2 para baixo. Tudo bem? E eu adoro essa imagem aqui, gente. O desvio padrão, ele vê o quão, normal tá a variabilidade. Se você tem um desvio padrão muito alto, quer dizer que a sua amostra está variando muito, tá? Ou seja, geralmente, se você tem um desvio padrão maior do que a média, isso é super comum acontecer, quer dizer que você tem outliers ali muito preocupantes, então é interessante você tirar, e talvez seja até interessante você reavaliar a sua amostra, porque se o seu desvio padrão está maior do que a média, quer dizer que você pode variar para negativo, para valores negativos. E muitas vezes na sua pesquisa, valores negativos nem fazem sentido. Então, a sua análise já começa a dar ruim no início, tá? Então, é sempre interessante vocês observarem essa questão, tá? E notem aquilo que eu falei. O desvio padrão sempre vai verificar o quão distante esse indivíduo está da média do seu grupo, tudo bem? Por isso que eu sempre trago essa imagem aqui. E a gente pode observar o desvio padrão, é bem legal para a gente conseguir verificar técnicas, comparar técnicas
ainda de forma descritiva, sem bater o martelo para nada, sem ter valor, tá? Então, vamos dizer que eu estou querendo averiguar a qualidade, né, de duas técnicas para eu limpar a minha casa. A técnica da vassoura e a técnica do aspirador. E a média das duas técnicas deu 15, sei lá, deu capacidade de limpeza, 15, deu uma média de 15. Entretanto, o meu desvio padrão para vassoura é 5,6. E o meu desvio padrão pro meu aspirador de pó foi de 2,4. Beleza. Qual foi a melhor técnica aqui? Só avaliando o desvio padrão, só avaliando o desvio padrão. A melhor técnica aqui foi o do aspirador, porque se o meu desvio padrão é menor, quer dizer que eu tenho uma variabilidade, uma tendência, né, de altos e baixos muito menor do que a minha vassoura e a minha pá. Ou seja, aqui eu consigo ter uma previsibilidade melhor do que a minha vassoura e minha pá. Então, essa é a graça do desvio padrão. Vamos para gráficos? Vou mostrar aqui técnicas dos melhores gráficos, tá? Mas é importante sempre vocês saberem o que não fazer com gráficos, tá? Primeira coisa, utilizar proporções erradas. Isso é clássico quando a gente usa o gráfico de pizza. Eu não sou contra o gráfico de pizza. Ele é um gráfico muito bom para você apresentar para grupos, né, distintos. Então, se você está num congresso, sei lá, uma ação sobre saúde no meio da rua, você concorda que vai ter ali muitos perfis de pessoas, né? Então, é interessante você mostrar, sim, gráfico de pizza, porque as pessoas qualquer pessoa consegue entender muito facilmente, mas cuidado com as proporções. Aqui é um gráfico um pouquinho enganoso, né? Então ele faz uma pergunta e ele mostra que para sim, quem respondeu sim para essa pergunta foi 44%. Entretanto, ele coloca uma proporção muito maior do que para o que realmente foi, que foi o de não, que foi 56%. Então a fatia do sim, que na verdade ele é menor, no gráfico, na representação gráfica, ela está maior. Então, cuidado também com os gráficos enganosos, tá? Aqui, muito engraçado, esse é clássico também. Então, aqui ele fez uma pesquisa eleitoral em Portugal, e aqui você tinha o primeiro colocado, com 60,3% de intenção de votos, e o segundo lugar tinha 9,4%. É uma discrepância assim imensa. O gráfico de barra aqui desse cara tinha que estar aqui embaixo, né? Só que proporcionalmente parece que ele está quase chegando lá, só que na verdade ele está bem mais abaixo, tá? Outra questão bem importante para vocês que geralmente trabalham com softwares que criam gráficos automaticamente, né? Um grande erro é você não começar o seu gráfico no eixo zero, tá? Aqui é um exemplo. Nesse gráfico aqui, ele estava mostrando a taxa, né, de desemprego no governo do Obama, lá nos Estados Unidos. Com o gráfico não começando em zero, ele começa em 8%, parece que você tem uma variação absurda aqui no gráfico. Só que o que você tem de variação aqui é de 0,1% no máximo, olha lá. Começa em 9, vai para 8,9, depois 8,8, depois 9, 9,1. Então varia 0,1, 0,2%. E isso é uma tática para quê? Para você reduzir a escala e você conseguir entender melhor a variabilidade dos dados. Isso é comum e até recomendado até certo ponto. Só que aqui é claramente uma forma de você manipular o dado e mostrar que houve uma grande flutuação, sendo que, na verdade, não havia. Tá bom? Então, sempre comece o seu gráfico com eixo zero. Eixo zero, tá bom? Outro erro bem comum, vocês não mantêm o mesmo intervalo de tempo. Então, lembra que eu falei lá atrás sobre os intervalos, sobre as variáveis quantitativas ordinais, né? Que elas seguem uma ordem. Então, quando a gente fala assim, eu estou num período, eu vou trabalhar num período do dia 2 ao dia 5.
São 3 dias de trabalho. E se eu coloco isso num gráfico, eu tenho que seguir esse período de 3 dias de trabalho para eu não influenciar a visualização. Exemplo aqui desse gráfico que está aqui na frente de vocês. Aqui, ele queria demonstrar, né, a quantidade de perdas de empregos em um determinado período. Os intervalos, eles precisam ser analisados dentro de um gráfico. Vou dar esse exemplo aqui, né, em que a gente tem o gráfico da perda de empregos, né, no caso, desemprego, e aqui ele começa analisando dezembro de 2007, ele vai para setembro de 2008, depois ele vai para março de 2009 e junho de 2010. Você nota que se você modifica os intervalos, você tem uma reta ascendente. Ou seja, se você analisasse isso aqui mês a mês, provavelmente você ia ter uma ondinha, né? Um gráfico de ondinha, ou seja, um gráfico de linha em que você tem variações, você tem picos e você tem vales, tá? Então, isso é importante até para vocês não manipularem o próprio gráfico de vocês sem querer, tá? Bom, e aqui podem tirar um print, momento do print, tá? Dessa aula, em que eu trouxe um resumo aqui para vocês de cada um dos gráficos que precisam ser utilizados de acordo com a variável que você tem no seu banco, ou então de acordo com o seu objetivo. Então, você cria histogramas se você tem variáveis quantitativas contínuas. Você cria gráficos de barra e coluna com variáveis qualitativas. Você cria gráficos por seção a partir de uma análise de frequência, frequência absoluta, frequência relativa. Gráfico por seção é o gráfico de pizza, é o nome bonito do gráfico de pizza. Um box plot você cria com variáveis quantitativas ou, se você quiser avaliar outlier, é o melhor gráfico para você avaliar outlier. E um gráfico de ponta e linha, se você quiser avaliar a relação de tempo, ou seja, você tem você tem uma medida que você quer avaliar num período de tempo, seja em horas, seja em minutos, seja em dia, meses, ano, tá? Mas você tem uma relação de tempo que você quer avaliar, então você cria o gráfico de ponto e linha, tudo bem? Bom, eu trouxe a questão da hemoglobina, tá? Para a gente fazer um histograma, sempre a gente precisa avaliar a tabela da onde ele vem. Na verdade, para qualquer tipo de gráfico, você precisa olhar a tabela primeiro que você criou e depois você faz o gráfico, para você entender se os dados estão batendo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho faixas de contagem de hemoglobina, tá? Então, notem, eu tenho faixa de 2,5 a 13,5, 13,5 a 14,5. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? E notem que eu tenho a frequência. Esse FR aqui significa frequência, ou seja, a frequência, porcentagem, frequência relativa de indivíduos que estão presentes nessa faixa de 2,5 a 3,5. Aqui, se a gente passar para a porcentagem, eu vou ter 1%. Depois, se eu passar para a faixa de 13,5 a 14,5, eu vou para 6%. E se eu utilizar um histograma, né, ele vai parecer assim. Então, ele vai ter aqui no eixo X, ele vai ter os intervalos. Então, nota que eu não tenho, aqui o intervalo ele não é de 10 a 20, não. Ele deve ser de 10 até 15, aqui deve ser o 15. Então, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, né? Então, você avalia intervalos e essa barra significa a frequência com que pessoas aparecem dentro desse intervalo, tudo bem? E esse gráfico ele é perfeito para você avaliar a distribuição da sua amostra, tá? Nesse caso aqui, ele coloca dentro do gráfico esse sino. Esse sino representa a distribuição normal, que é o que a gente chama, a nossa variável ela tem uma distribuição normal. Ela precisa caber aqui dentro, tá? Do meu sino. E eu noto que ela não tem distribuição normal aqui. Por quê? Eu tenho faixas de valores que têm uma frequência muito mais alta do que os outros, tá? E aqui eu posso dizer que ela quase
se aproxima, ela quase chega na distribuição normal. E quando não tem distribuição normal, a minha variável ela é o quê? Ela é anormal. Mas isso é apenas uma característica, isso não vai influenciar e desmerecer em nada a sua estatística. Ela só vai mudar em relação aos testes que você vai realizar, tá? Então fica isso em mente. Teste de hipótese para você avaliar a normalidade do seu dado, tá? Se ele tem uma distribuição normal ou não. Tudo bem? Beleza. Agora, a gente precisa avaliar uma outra coisa. Quando a gente vê o nosso histograma, lembra, vocês podem verificar aqui que eu tenho alguns picozinhos, né? Eu tenho algumas frequências aqui. Isso aqui pode ser um outlier ou não, mas isso quer dizer que eu tenho algumas pessoas que têm uma baixa frequência, né, nesse intervalo de medida, tá? Isso é bem importante avaliar. Tudo bem? Esse gráfico aqui, ele foi feito dentro do SPSS. Eu vou mostrar aqui gráficos de vários softwares diferentes e vocês podem escolher o que vocês preferem. Aqui eu tenho um box plot. Um box plot eu estou sempre tentando medir uma variável numérica, então aqui eu estou tentando medir a idade pela cor dos olhos. E o box plot, quais medidas descritivas ele me mostra? Esse traço um pouco mais grosso, mais espesso, ele representa a mediana. Esse traço mais inferior representa o primeiro quartil e o mais superior representa o terceiro quartil, que é nada mais do que 75% da nossa amostra. Então, se eu for avaliar esse primeiro box aqui para olhos castanhos, eu posso dizer que 75% da minha amostra está presente nesse retângulo aqui, ou seja, 75% está basicamente entre 23 e 54 anos, 55 anos. E, Regina, o que significa essas anteninhas, né, no nosso gráfico? O valor mínimo e o valor máximo, tá? Então, essa anteninha de baixo aqui é o valor mínimo da idade para o grupo de olhos castanhos e essa anteninha aqui de cima representa o valor máximo observado para olhos castanhos. E se eu faço uma subtração do valor máximo pelo valor mínimo, eu tenho a medida mais fácil da estatística, que se chama amplitude. Tudo bem? Esse aqui, eu não falei qual é o software, né, pessoal? Esse software aqui foi o SPSS e esse aqui foi o Jamov. E a gente vai aprender a fazer ele na próxima aula, tá? Notem que o Boxplot ele é um gráfico muito rico. Ele não é indicado para pessoas que não têm muita expertise, não entendem muito bem o que é estatística. Ele não é um gráfico fácil, mas é um gráfico rico para quem entende, tá bom? Bom, e o gráfico de barra e coluna, né? O gráfico de barra e coluna é um clássico para variáveis categóricas ou nominais. Esses gráficos aqui, eles foram feitos no SPSS e notem que eu tenho a coluna representando a frequência, né, com que aparecem as características, e é sempre importante nesse tipo de gráfico você colocar uma legenda, tá? E como eu falei, a gente sempre precisa ter uma tabela e com a tabela você cria o seu gráfico. Esse gráfico aqui ele foi montado no SPSS, então eu tinha uma tabela que eu falava a quantidade de pessoas com diagnóstico final moderado ou superficial dividido pelo sexo, seja ele feminino ou masculino. Então eu tinha uma tabela que me representava muito bem, mas eu quis mostrar essa diferença na proporção em um gráfico de barra ou de coluna. O nosso gráfico de pizza, que é o nosso gráfico por seção, qual é a recomendação da literatura para vocês? Façam gráficos de pizza apenas para até 3 categorias. Passou de 3 categorias, não faz mais gráfico de pizza, vale muito mais a pena você fazer um gráfico de barra, tá? Aqui é um exemplo do que não fazer, olha só. Aqui eu tenho mais de 5 categorias demonstradas num gráfico de pizza. Olha como muda a qualidade do gráfico
se eu coloco ele em um gráfico de barra. Olha como ele fica muito mais didático, né? Então, assim fica muito mais interessante, tá? E aí você pode sempre variar as cores. Se você tem muitas categorias, eu nunca indico para os meus clientes, para os meus alunos, colocar uma paleta de cor inteira. Eu sempre indico colocar uma única paleta, porque aí você foca nos valores e no que é mais importante. Isso é muito interessante para quem publica, né, em revistas que aceitam gráficos coloridos. Então, mantenha sempre a fluidez, tá? Para garantir a leitura adequada do seu leitor. E aqui um gráfico de ponto e linha, lembra que a gente está sempre avaliando a passagem do tempo, né? Ou passagem do tempo, ou variáveis quantitativas ordinais, ou seja, seguem uma ordem. O tempo nada mais é do que uma variável quantitativa ordinal. Mas vocês concordam que eu também posso fazer um gráfico de ponto e linha para passagens de intervalo. Então, aqui eu podia simplesmente fazer a contagem de células, por exemplo. Então, eu tenho uma contagem, né, para 71 e 80, depois 81 e 90, 91 e 100 e mais de 100. E eu posso avaliar isso por meio de um ponto e linha, e com isso eu consigo ver uma variação com o passar desses intervalos. Agora vamos para a estatística inferencial, nada mais é do que os nossos testes de hipótese e p-valor. O ponto importante para vocês saberem por que a gente gera um p-valor, para que serve aquele número, é o seguinte: quando a gente faz um teste de hipótese, quer dizer que a gente está tentando inferir algo de uma amostra sobre uma população. Qual é essa diferença? Vamos lá. Vamos pensar que a gente está estudando sobre uma vacina e a gente quer saber, tá, se essa vacina, que ainda não foi liberada, ela funcionou para minha amostra de 200 pessoas, tá? Será que a grande pergunta que eu quero saber é o seguinte: será que ela vai funcionar para 209 milhões, que é a população do Brasil? Essa é a minha pergunta de verdade. Só que vocês consideram viável coletar uma amostra de 209 milhões? Ela não é só viável, como não é recomendável. Existem vários artigos que falam de cálculo amostral, e o cálculo amostral, ele não deve ser, nunca deve ser o maior possível. Eu até comentei isso no início da aula para ficar mais didático. Mas o cálculo amostral, ele deve ser representativo. Isso é muito importante. Representativo de quem? Da população que você quer estudar. Então, se a sua população é a população brasileira, o seu N amostral deve ser um N que seja suficiente para representar a variabilidade que você encontra em 209 milhões de pessoas. Lembra da variabilidade que eu falei lá atrás? A gente sabe que o povo brasileiro é um povo muito plural, então imagina se eu pego uma amostra que não tem nenhum tipo de variabilidade. Vai ficar terrível, eu não vou conseguir ter os resultados que eu estou buscando, tá bom? Além disso, quando a gente fala de que precisa ser representativo da minha população, o que eu quero saber também é o seguinte: será que os resultados que eu tive, eles foram aleatórios ou não? Ou seja, se eu pego essa minha amostra de 200 pessoas e vi que a vacina deu muito certo, será que foi aleatório? Será que eu só tive sorte e coletei todo mundo que era suscetível a ter um bom resultado com a vacina? E se acontece o contrário? Eu testo essa vacina num grupo muito pequenininho, sei lá, de 10 pessoas, não foi uma amostra suficiente, e todo mundo teve febre, ficou mal, teve efeitos colaterais péssimos. Será que isso garante que a minha vacina é horrível e não pode ir para o mercado? Claro que não, porque esse resultado que eu tive numa amostra muito pequena, que provavelmente tem baixa variabilidade, esse resultado que eu tive foi completamente aleatório, tá bom? E disso, como que você vai saber, considerando que você pegou um N representativo, fez o cálculo amostral direitinho, beleza.
Agora você precisa comprovar que os seus resultados não são aleatórios. E então você entra com um teste de hipótese. Os testes de hipótese, eu costumo pensar que eles são, na verdade, uma grande sacolinha de vários testes, e de acordo com a sua análise, você escolhe qual teste você vai utilizar. Não só de acordo com a análise, mas com as características das suas variáveis, tá? Então, por exemplo, se o seu objetivo é ter a diferença entre grupos, você vai realizar um teste T, uma ANOVA, ou um Mann-Whitney, ou um Wilcoxon, tá? Se você quer avaliar possíveis relações entre grupos e tratamentos, você quer avaliar associação, se existe uma associação, lembra dessa palavra? Você vai usar provavelmente um teste de Q-quadrado ou um teste de Fisher, tá? Ou seja, existem palavras específicas que você vai utilizar para um teste, para você saber qual teste de hipótese você vai realizar, ou então você precisa ter uma classificação correta da sua variável, das suas variáveis. Toda essa lógica a gente vai ver amanhã, porque a gente vai juntar a teoria com a prática dentro do Jamove. Ou seja, se amanhã você quiser continuar aqui comigo, por favor, baixem o Jamove, que é um software completamente gratuito, que eu vou ensinar vocês a utilizar e fazer uma análise, tá bom? Bom, pessoal, vamos seguindo aqui, vamos para alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um teste T. O teste T, ele é usado se você tem variáveis quantitativas, tá? E se você tem apenas dois grupos, sejam eles independentes ou dependentes. Exemplo, eu quero ver a viabilidade, né, das minhas células comparando o extrato de orégano e o extrato de girassol. Vocês concordam que aqui eu tenho dois grupos de tratamento? Né? Eu tenho dois grupos. E como que eu vou medir a viabilidade celular? Pelo número de células. Então, eu tenho dois grupos e eu tenho uma variável quantitativa. Então, eu tenho um teste T. Eu vou poder utilizar um teste T. Ou então, eu posso usar o teste de Mann-Whitney. Eles são basicamente a mesma coisa. Qual a única diferença? O teste T eu uso para amostras normais, lembra lá do teste de normalidade? Ou então o teste de Mann-Whitney que eu uso para amostras não normais. E é apenas isso. Entretanto, se você tiver 3 grupos ou mais, exemplo, eu quero verificar a diferença da viabilidade celular para o extrato de orégano, extrato de girassol e o extrato de guaraná, você concorda que eu tenho 3 aqui? Aqui eu vou utilizar uma ANOVA. Por quê? Eu ainda estou avaliando viabilidade celular, que nada mais é do que uma variável quantitativa, né? E mais de 3 grupos. Então, essa regra aqui é perfeita para a ANOVA. Só que a ANOVA segue a mesma lógica do teste T, que é para variáveis que têm uma distribuição normal. Qual variável, Regina? A variável numérica. Então, a minha variável numérica precisa ter uma distribuição normal. Se ela não tem, o que eu vou fazer? Vou me descabelar? Não. Você vai utilizar o teste para amostras não normais. Que nesse caso aqui, para quando eu tenho mais de 3 grupos, eu vou utilizar o teste de Kruskal-Wallis. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Por favor, baixem o Jamove. E se vocês quiserem ainda mais conteúdos, me acompanha lá no Instagram, acompanhar a BES. O QR Code está na tela, é o QR Code do Instagram. E por lá vocês conseguem também ter acesso aos conteúdos do YouTube. Tá bom, pessoal? Até amanhã, até a próxima aula.